Olá, Positividade em Foco, começando mais um dia com vocês. Hoje é dia 5 de agosto, quarta-feira, obrigada, tigresa. E hoje, gente, é a live de número 100. Uau, centésima live do Positividade em Foco. Esse projeto que começou no dia 24 de março e vem vindo com lives diárias de segunda a sexta. Na primeira semana também teve sábado e domingo. Teve mais uma outra semana que teve um sábado também. Mas foram dias incríveis, com convidados incríveis. E hoje a minha convidada, ela é tricampeã aqui no Positividade em Foco. Ela é a minha querida amiga Juliana Sicoli, a Juju, que já está aqui. E a gente vai conversar sobre os desafios e as oportunidades de empreender em tempos de confinamento. Será, gente, que é possível empreender algo novo em plena pandemia, em plena crise? Vamos ver? Bom, a Juliana Sicoli, ela é empreendedora, idealizadora do IDF, Instituto Desperte e Floresça, especialista em desenvolvimento humano, psicologia positiva e constelações sistêmicas integrativas. É Master Coach Trainer jurídica e sistêmica, advogada e professora. Juju, vou te convidar aqui para você entrar, para a gente bater esse super papo. Oi, Domênico. Hello! É tricampeã! Tricampeã de lives, é isso? É isso, amiga, é isso, amiga. Como você está? Tô bem, e você, Cláudio? Ah, eu tô ótima. Eu vim com uma blusa Escuta. de estrelinhas hoje para ser as 100 lives junto comigo. Tô muito feliz, tô muito emocionada porque a gente É. às vezes começa umas coisas sem saber para onde vai, né? Sem saber o porquê tá fazendo e aí o seu coração vai te levando em frente. E o Positividade em Foco veio para realmente preencher minha vida nesse período inusitado, para eu ter conexões incríveis com meus amigos, meus convidados, com os, né, quem veio aqui prestigiar as lives, assuntos interessantes, divertidos, tristes, polêmicos. E hoje, esse assunto eu considero polêmico, amiga. Empreender na pandemia. Fala sério, dona Juju. Conta essa história para Oi, mim. deixa eu até colocar óculos aqui para eu te enxergar. Eu tava sem óculos, tava assim, ui. Nossa, Claudinha, live número 100, hein? Parece que foi outro dia aí que a gente Outro tava dia. fazendo. Nossa, como passou? Pois Cento e é. quarenta e cinco dias, mais ou menos, confinados, é isso? É, acho que é isso. Acho que é isso. Nossa, é muito E eu tempo. tava É muito vendo tempo. aqui as suas outras lives. Deixa eu até colar lá no seu perfil. Peraí que eu vou colar. Vou colar. Tô com o computador aqui, vou fazer uma cola ao vivo. O primeiro a gente falou sobre psicologia positiva, né? Se não me engano, foi dia 27 de março. Olha. 27 de março. E a gente estava falando justamente da tríade da felicidade, né? Daquela questão do viver a vida com prazer, com engajamento ou com significado, né? E aí depois, e já foi muito interessante trazer esse assunto para a pandemia, né? Porque é normal, né? Muito normal, né, minha amiga? A gente se desesperar e esquecer, né? De focar a vida, de continuar, né? De ter realmente um direcionamento. Então foi bem interessante. Aí você voltou aqui no dia 9 de abril. Deixa eu ver se agora tá certa. 19 de abril, para a gente falar sobre as ordens do amor das constelações familiares, né? A questão do equilíbrio e da clareza de papéis. Outro assunto incrível, porque a gente fala realmente sobre a hierarquia, o dar e receber, o pertencimento. E num momento desses de global, terrestre, planetário, todo mundo se sentindo meio, né, despertencido, sem saber o que estava acontecendo. Foi muito interessante. E aí, hoje, minha filha, hoje você vem falar de empreendedorismo. Você agora é criadora do IDF, Instituto Desperte e Floresça. É muita Pois é. maravilhosidade. Eu nem sei se essa palavra existe, mas é muita maravilhosidade.
Fala pra mim, Juju, o que que aconteceu nessa pandemia, nessa quarentena? Ativou o seu modo empreendedor? Já estava aí e estava meio escondidinho, né? Conta pra gente. Olha, Claudinha, olha que interessante, né? Logo no começo da pandemia, eu gravei um vídeo, né? A gente não tinha nem noção, do que viria pela frente, quanto tempo nós íamos ficar em casa, tudo o que ia acontecer, o que estava Sim, acontecendo, com o mundo em geral, né? A gente estava trabalhando com estatísticas, né? Eu exato. gravei um vídeo a pedido de alguns coaches, querendo algumas dicas, né? Como que fazer. E a primeira coisa que eu disse foi: essa pandemia não é uma férias. Isso não, você não pode ficar parado. Você tem que se movimentar. Você tem que buscar. Então, as pessoas que pararam, analisaram tudo isso, né? E viram oportunidades e criaram estratégias, né? Para fazer com que esse confinamento se tornasse mais produtivo, realmente alavancaram aí trilhas e caminhos maravilhosos, né? E foi exatamente nesse sentido que eu resolvi caminhar aí para o empreendedorismo, né? É bem interessante, porque quando a gente fala da palavra empreendedorismo, a gente sempre pensa, né? Eu, pelo menos, tinha essa crença dentro de mim, que era uma coisa voltada ao mundo empresarial total, que só empresários pudessem Sim. empreender. Empresas Então, formais, assim, empresas grandes, de que tinha que repente. ter uma empresa, um grande negócio. E não, né? O empreendedorismo ele está aí, ele nada mais é do que você implementar, do que você iniciar algo novo, né? De que você realmente comece a colocar um produto, um serviço à disposição das pessoas, né? Então Sim. isso é o empreender, né? Essa é a mágica toda, né? Logicamente a gente tem as inovações que existem dentro das empresas, que daí nós estamos falando já para o intraempreendedorismo, né? Mas assim, a gente falando de uma base geral, todos nós podemos ser empreendedor a qualquer momento da nossa vida, né? Sim. Basta a gente criar os caminhos, né? As conexões aí realmente para engajar o seu movimento, né? E foi isso. Aí, Cláudio, foi bem interessante porque no começo também, principalmente no começo da pandemia, tinham muitas lives, todos esses pessoais aí de coach, de Sim. desenvolvimento humano, até os empresários estavam aí na internet dando curso, palestras, tudo de forma gratuita. E Sim. eu realmente tentei e aproveitei tudo isso, todas essas dicas, né? E foi maravilhoso. Porque daí eu comecei vai um movimento do outro, tanto né, nas lives de empreendedorismo como de marketing digital. Eu acho que essa Sim. também foi uma sacada legal, né? Quando você foca no marketing digital. E aí realmente as coisas vão acontecer, né? Quando você vê, você já está numa live de economia, falando de Sim. finanças, né? Você está no desafio do Thiago Nigro, então assim, é muito legal. Esse movimento foi muito favorável, né? Depois a gente começou a ficar mais seletivo em relação à escolha aí dos cursos e das lives, porque eram muitas oportunidades. E E uma talvez das grandes porque a oportunidades. gente também tivesse um pouco cansado de tela, né? Acho que muita tela também às vezes cansa, né? Então, acho que um primeiro momento, ainda mais a gente, né, Juju? A gente começou a pandemia enfurnada em São Paulo, em imersão de anjo, de um curso lindo lá do IBC, né, de constelação familiar, e a gente voltou para nossas casas e assim, uau, o que está acontecendo, né? Onde que eu tô? Que mundo que é esse agora que eu tô vivendo, né? E aí eu acho que foi, eu também aproveitei muito, a gente vem trocando muito ao longo desse período, e a gente vem aproveitando no mesmo ritmo e foi diminuindo no mesmo ritmo. E eu acho que é normal, porque a gente vai se cansando de muita tela, né? E vai falando, ok, agora eu vou focar no que eu achei mais interessante, no que combina mais comigo, né? Não sei, essa é a minha O que faz impressão. mais sentido, né? É, Você começa a ficar mais seletiva, né? Isso para mim agora tem uma razão maior, então eu vou focar nisso, né? Isso para mim já não é mais tão necessário. Foi proveitoso durante um tempo e agora eu vou numa outra forma de caminhar, né? E o mais interessante de tudo isso foi que o Sebrae de São Paulo teve muitos cursos gratuitos, né? sim. Justamente para você empreender, de como você montar o seu negócio, de como você fazer uma rede social, uma fanpage no Uhum. Facebook,
no Instagram, você realmente se conectar, né? Dessa Sim, forma para você se lançar no mercado, porque agora, a princípio, é tudo online, né? Nós não sim, temos uma previsão de retorno, né? Por enquanto, volto a dizer, estamos trabalhando com estatísticas e fases, né? Então, exato. nós vamos permanecer nesse esquema online. Você viu que o E Pudim foi tá muito aqui querendo falar com você o tempo todo, né? Mas tudo bem. Ai, Pudim, um beijo. Snow tá chorando na porta, mas eu não vou deixar entrar. Frederico também não. Bom, e com base nisso, Cláudio, eu fiquei analisando muito, né, os meus coaches, os meus clientes, e eu me deparei que sempre existiam três pontos que pegavam, né? Então eram três perguntas que eu geralmente faço para as pessoas e que eu percebo que acontece, né? A primeira delas foi exatamente as perguntas que eu fiz quando eu gravei o vídeo Pra de você. lançamento do IDF, né? A primeira é quem nunca viveu conflitos pessoais ou na carreira profissional, É. né? Então já é a primeira indagação, né? Ou você viveu um conflito pessoal ou na carreira profissional. Ou os Aí dois, a né? segunda ou os Ou os dois, dois. ou Aquele combo de conflitos generalizados. Tá tudo bem, né? Acontece. exatamente, né? E a outra é quem não passou por momentos de angústia e Sim. incerteza na vida. E a terceira é quem nunca se imaginou fazendo algo que realmente lhe desse mais prazer. Então, assim, você para e pensa, fala, poxa, por que que eu não fui fazer, sei lá, odonto e fui querer fazer direito, entendeu? Então, Sim. essa analogia, né? Então, as pessoas sempre têm um grau de insatisfação e isso eu vi que era muito generalizado, né? Sim. Eu falei, poxa, eu preciso me movimentar nesse sentido, né? E eu percebi que isso eram perguntas, assim, eram indagações constantes, né? Para todas as pessoas, em todos os níveis, com combo, sem combo, Com... tudo, né? É. Você sabe que, pensando na minha infância, né, eu deveria ter sido oceanógrafa. Aí, Porque ó. eu amava ver Jacques Cousteau. Gente, eu amava, amava. Só que eu Aí você tá tinha. contando sua idade, né? Não, deixa. Não, mas era no Viva, amiga. Não tem aquela coisa Contaram que para que você. você fala assim, não, eu via, não sei o que lá, não, mas foi no Viva, no canal Viva, naquele canal que só traz coisa antiga. Na Mentira, gente. reprise. Eu via Jacques Cousteau, eu amava. Só que eu tinha uma luta interna comigo, porque era ao mesmo tempo da época daqueles filmes do Tubarão. Então eu tinha essa briga interna. Como é que eu vou ser oceanógrafa se eu tenho um pânico de tubarão, né? E aí eu esqueci, graças a Deus, não estou agradecendo, mas assim, foi em tempo de eu fazer vestibular. Ele faleceu, então eu falei, perdi meu ídolo, então agora vamos para outro caminho, né? Tô brincando aqui, claro, mas pra gente pensar, né? Porque quantas. Você falou uma coisa muito certa, né? A gente, quando é pequena, a gente pensa, o que você vai ser quando crescer, né? E as respostas são muito incríveis, né? Astronauta, veterinário, não sei o quê, piloto, né? E a gente não segue isso, né? A gente, sei lá, desvirtua Exatamente. desse caminho. Não, as coisas são muito, cada uma. Mas eu desde pequena eu sabia que eu queria ser professora, eu só não sabia como Ah, é que eu ia conduzir isso. entendi. Mas é lógico que é assim, a professora era em primeiro lugar, mas tinha outras, né? Bombeira. Não, na verdade eu queria ser Paquita da Xuxa, né? Para Ah, eu falar também! real com os Eu Roberto. também, amiga! Ou ser aquelas borboletas da Mara Maravilha, achava o máximo. Gente, sabe o que eu gostava? Eu adorava o dengue. Aquela fantasia. Eu adorava, eu ficava, gente, eu queria ser um mosquitão daqueles. Bom, então, olha que interessante. Exatamente por esse nosso raciocínio, por isso que a gente está falando, a gente percebe que o ser humano ele é capaz de criar novos caminhos neurais ao longo da vida, Sim, né? Isso a neurociência fala muito bem sobre isso, né? Explica que a gente pode estar a qualquer momento se adaptando ao ambiente que a gente está, ao sistema que a gente faz parte, às pessoas que a gente está aí se relacionando. Então, essa adaptação do ser humano é muito bacana, né? Porque permite esse leque de opções, né? sim. E aí, partindo dessa premissa, né? Continuando nessa trilha aí de desenvolvimento humano,
Por que que acionou tanto o lado empreendedorismo, né? Quando eu fiz a psicologia positiva, e eu acredito aí que todo mundo que está aqui na live, que fez o curso, sabe a importância dessa informação, Sim, dessa formação, desculpa, o que ela traz para a gente de benefício, né? Por ser uma ciência que estuda o bem-estar subjetivo das pessoas, né? Que trabalha as virtudes, os pontos fortes, as qualidades. Então, isso realmente foi um divisor de água nos meus atendimentos, né? Porque a gente passou a dar muito mais atenção a esses pontos, né? Dos meus clientes, dos meus pacientes. E foi muito legal, né? Porque quando a gente pega a psicologia positiva, e esse foi o primeiro passo da minha mudança, a gente tem a trilogia, né, da leitura da psicologia positiva, que são os livros do Martin Seligman, do sim, fundador da psicologia positiva, né? Um sim. fundador junto com o Mihai Csikszentmihalyi. E a trilogia dele é a Felicidade Autêntica, o Florescer E o e o aprendedor Aprenda a ser Ser otimista. Otimista. O Felicidade Autêntica, que foi o primeiro que eu li, já me deu o start. Porque lá no Felicidade Autêntica, o Martin Seligman, ele faz uma pesquisa lá nos Estados Unidos, né, em relação às profissões, e ele percebe, né, que a advocacia é a profissão que as pessoas são mais bem-sucedidas, têm status, são bem remuneradas, né? Mas em contrapartida é uma das carreiras em que as pessoas estão mais infelizes, né? Sim. E isso se deve a três fatores, que ele coloca muito bem isso no livro dele, né? O primeiro deles é que desde o primeiro ano de faculdade, os alunos eles já sabem que eles vão estar defendendo causa que não são deles, né? Então eles não podem ter esse envolvimento emocional, né? A segunda é o fato de que eles vão estar sempre presos, atrelados à lei daquele país, à lei daquele sistema, né, Sim. daquele local. Então, há uma limitação em relação às leis e às normas que eles vão estar sempre obedecendo, né? Uma imposição de lei muito grande. Não tem a E questão a da terceira, criatividade, né? De inovar, né? exatamente, muito limitado. E a terceira é em relação ao jogo, né? Que um precisa perder para o outro ganhar. Sim. Então, isso realmente acaba frustrando as pessoas e deixando elas muito infelizes, né? E partindo disso, trazendo aqui para o Brasil, né, para o nosso ordenamento jurídico, eu também percebi isso, não só comigo, quando eu vivi o meu conflito profissional, como com alguns colegas de profissões, né, que estavam aí querendo, insatisfeito com a carreira, mas não sabiam como mudar, enfim, eles estavam buscando. E como no direito é muito formal, né, as pessoas têm um formalismo até para falar, né, e tudo mais. O que que eu achei interessante? Desenvolver melhor o coach jurídico, né? E foi Sim. muito bacana, né? Foi muito bem aplicado, tanto para os meus colegas de profissão, até mesmo para os estudantes que estão aí prestando o exame da ordem, né? Então, isso funciona muito bem, é uma técnica muito eficaz. Mas eu achei, Clau, e aí foi o maior conflito que eu tive, e aí realmente eu tive que entrar num flow incrível para eu conseguir atingir esse pensamento, essa ideia, né? E o meu flow, eu já conto para você, aliás, já contei aqui várias vezes, né? Que é pedalar, eu adoro pedalar. E depois que eu saio da bike, que eu vou tomar uma chuveirada, que eu vou secar meu cabelo, é o momento que eu me conecto comigo, né? Sim. E aí que vem todas as ideias, todos os insights. E é muito bacana, né? E uma delas veio muito forte. O florescer do coach jurídico, o florescer do coach jurídico, o florescer do coach jurídico. E o que que é o florescer do coach jurídico, né? Nada mais é do que você pegar o coach jurídico e levar para a base, né? Para as universidades, para os alunos que estão lá na graduação, para Sim. eles terem o primeiro contato com o coach, eles saberem o que é o coach, né? Que é Porque uma assim, quando questão, eles terminarem. é uma questão de humanização, né? Exatamente. E o coach educativo também, né? Para Sim. eles já entenderem, já compreenderem melhor qual que é o caminho que eles vão seguir. Sim. Então, quando eles chegarem no quinto ano, que eles tiverem que tomar uma decisão de prestar um concurso, de fazer um exame de ordem, ou até mesmo perceberem que aquilo não faz mais sentido, só fez o direito por conhecimento, enfim, ou Sim. por qualquer outra razão, então ele já tem aquele muito bem trabalhado dentro dele, né? Para evitar justamente esses conflitos. Então, por isso que chama o florescer, porque a gente trata
na base, né? Para que ele, quando ele se formar, ele já vai ter uma outra questão, um outro posicionamento e vai realmente ter mais emoções positivas aí no seu caminho, né? Então, Ai, esse que foi meu primeiro lindo. insight. Eu Esse adorei, foi meu primeiro adorei. insight. E é muito, muito fundamental, né? Porque a gente vem de um gap educacional muito grande, né, Juju? A gente não tem não estuda as emoções em lugar nenhum, a não ser que você vai fazer terapia, né? Ou cursos por fora, né? Então a gente não aprende a dizer o que está sentindo, né? A gente é treinado, e aí eu até falo adestrado, a viver uma vida dentro daquele padrãozinho, né? De é isso e acabou, e aí você chega numa época de escolher sua carreira, e é isso e acabou também. Aí você chega na faculdade, e aí é isso e acabou também, né? Ou faculdade, ou curso técnico, enfim, é tudo muito, muito formatado para você não saber direito o que você está fazendo. Então é muito comum a gente começar uma faculdade, não gostar e querer mudar, né? E o que é esse querer mudar? Não, às vezes não é nem só a faculdade, é a gente, né? São nossos buraquinhos, né? Então eu achei incrível você falar isso, porque realmente a base precisa trabalhar essa coisa do florescimento. Sim. Sim, as pessoas têm que se conscientizar que isso é um trabalho que vai ser no começo, que talvez você só veja o resultado daqui a alguns anos, né? Mas que E a tá tudo sementinha ela bem. precisa ser plantada. As pessoas precisam ter essa primeira tomada de consciência aí, né? Ter informações mais claras, né? Para evitar sofrimentos realmente em decisões mais profundas, quando ele realmente tiver que agir, né? E aí, o que que eu vou fazer agora da minha carreira? Poxa, mas eu não tive uma orientação antes, né? É muito bacana porque é uma reformulação mesmo no ensino, né? Eu acho que o nosso Sim. país precisa disso. E aí eu pensei assim, Cláudio, por que só no coach jurídico, né? Por que não levar isso para todo mundo? E aí eu tive o meu segundo insight nessas pedaladas aí, né? Nesses encontros comigo mesmo, que foi o desperte seu propósito com emoções positivas, né? E aí realmente é focado a psicologia positiva para abranger aí a todas as pessoas que realmente buscam, né, melhorar todos os aspectos mesmo, e trabalhando as suas virtudes, os seus pontos fortes, as qualidades, coisas que você já tem dentro, para justamente aflorar. Então, por isso chama Desperte o seu propósito com emoções positivas, né? Vamos trabalhar as coisas boas que existem entre nós. E aí, Cláudio, foi uma luta aí, né? Porque primeiro eu falei assim, bom, os nomes são muito, muito bonitos, né? São nomes Sim. muito fortes. Então, eu vou ver como é que eu faço para registrar isso, né? Aí eu passei por um processo, fui procurar um consultor para saber como é que era feito o registro de marcas e patentes, porque eu aprendi isso na faculdade, mas, né, nós estamos falando de anos atrás, muitas coisas mudaram, né? Sim. Então, eu fui procurar um especialista no assunto para que realmente eu tivesse uma orientação melhor de como fazer esse registro, né? Registrar mesmo. Né? A minha primeira ideia era colocar o florescer do coach jurídico, né? E aí a gente já viu que a palavra florescer, ela tinha, ela já tem muitos registros mesmo. E a palavra desperte também tem muitos registros. Então, quando você digita no Google, vai te remeter para outras pesquisas, né? Então, eu Sim. precisava de uma coisas mais específicas. E aí foi muito legal. Essa também é uma dica fundamental para quem quer registrar o seu negócio de uma forma formal, é você ter um consultor bom, né? Que vai te dar algumas orientações no sentido de que ele virou para mim e falou assim, poxa, você já tem uma bagagem aí, uma experiência de vida acadêmica, já fez mestrado, já fez uma série de cursos, tem certificações. Por que que você não tem o seu próprio negócio? Né? O insight veio ali, né? Ele falou assim: coloca uma coisa mais abrangente que você pode trabalhar tanto o coach jurídico como trabalhar as emoções positivas Sim. de uma forma maior, que atinja mais pessoas, né? E aí veio a ideia do instituto, né? Porque o instituto ele realmente passa uma ideia de escola, Ele né? abraça, Então né? passa exatamente que acolhe, né, a todos.
E aí eu aproveitei as duas palavras que eu queria usar, que era o desperte, e aí o florescer ia ficar estranho, desperte e florescer, né? Eu fiquei meio assim, né? Não dava muito sentido, até eu ter o insight do Desperte Instituto Floresça. Desperte e Floresça, que ficou melhor. E também foi uma dica do marketing digital, porque eles falavam muito que você precisava ter um slogan, que você Sim. precisa também ter um nome mais curtinho para você ter uma referência maior. E aí eu consegui registrar tanto a sigla IDF como o nome Instituto Desperte e Floresça, né? E Que aí bom. passa por um processo bem legal. E essa foi a minha primeira caminhada aí como empreendedora, né? E Fiz um aí, resumão. essa questão do registrar, né, do marcas e patentes, é além do registro.br, né? Exatamente, é o que você vai ter o copyright, né? Então, assim, direitos autorais mesmo, né? Então, Sim. aquilo é seu, ninguém pode usar o seu nome, a sua marca é sua, né? Logicamente, só se tiver autorização. Muito E a bom. maioria aí das grandes empresas todas fazem isso por uma questão de proteção mesmo da marca, né? E é bem Não, eu interessante, acho Cláudia. fundamental isso, né? Porque existem muitos empreendedores que não registram, né? E aí depois, quando você cresce, e aí, quando você vai registrar, tem que registrar. Ih, não pode registrar mais. Aí tem que fazer toda uma reconstrução de nome, de marca, de logomarca. Então, eu acho essa dica super, super interessante. Não, e mais, aí você vai registrar e você vai ver que já tem o registro do nome que você queria, Sim? né? Essa era a minha maior preocupação no Não, primeiro até porque momento, tem né? muitas pessoas, né, Juju, que saem registrando várias coisas para depois você ter que comprar aquele registro dela, né? É, e assim, Clau, é um Ó, processo, o né? Moisés falando que ele trabalha com um registro de marca. Ó, boa dica, hein, gente? Ó, o Moisés, Ó, arroba o divisor de águas, trabalha com registro de marca. então, Clau, e aí é bem interessante nesse sentido, porque você já fica com uma segurança do seu negócio, Sim, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Aí, bom, tudo bem, você fez o registro, você continuou, mas você montando o seu negócio, a sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é missão, visão e valores. Qual sim, que é a missão da sua empresa? Por que que você está montando aquilo, né? Quais são os valores que vão estar dentro daquilo, né? Qual a sua visão? Quais os seus próximos passos? O que que você quer atingir daqui a alguns anos? Então, isso também tem que ser muito bem pensado, sim. né? A gente trabalha isso muito no coach executivo, no business coach, de você definir aí a sua missão, visão, propósito, as promessas que você vai ter aí no seu negócio. Então, isso é muito interessante também, já ter essa clareza, né? Do como você vai direcionar o seu negócio com base nesses três pontos, né? E aí Sim. eu peguei, qual que é a missão do IDF, né? Primeira coisa, impactar vidas, né? Despertar o propósito, né? Ajudar as pessoas aí a encontrarem realmente uma razão maior em cima das suas qualidades, das suas Sim. virtudes, dos seus pontos fortes, né? Então eu fui desenvolvendo toda essa trilogia aí com base em convicções que eu tenho, né? Em coisas que eu acredito de verdade, né? Em termos de valores, e isso foi muito legal. E também definir a missão. Então tá bem legal. No vídeo lá inaugural tá tudo lá, bem bonitinho, explicando. E é bem legal. Quem quiser mais dicas aí eu passo. É um trabalho muito legal. Se você conseguir definir isso, E é a vai sim. identidade da empresa, né? Porque essa etapa, né? Eu acho que ela te ajuda a segmentar quem é o seu público-alvo, né? Tanto pessoa, consumidor final, como empresas, né? Porque às vezes você está com um leque muito aberto, você não sabe bem, né, qual é a sua missão, qual é a sua, né, visão, valores, e aí você acaba pegando tudo, né? Aquela fome de pegar tudo. E aí, de repente, está em incongruência com você, né? Então, eu acho isso muito importante. E pode se perder também no meio do caminho, né, Sim, Cláudia? Então, se você escreve lá a sua missão, seus valores e a sua visão,
você olha aquilo e você sabe, aqui é o meu norte, aqui é o fundamento, esse é o propósito da minha empresa, essa é a promessa da minha empresa. Então é aqui, é daqui para frente. Me Sim. perdi, volta, volta, reveja, né? Porque daí realmente vai manter uma harmonia no ambiente e bem bacana. Bem bacana, Cláudia. Acho que essa é assim, é a primeira dica para quem quer realmente abrir um negócio, né? Saiba o porquê que você está abrindo, né? O propósito maior daquilo. Como que aquilo vai atingir as pessoas Sim. num todo. Então, essa aí é uma outra dica. Aliás, já dei duas, né? O registro agora, missão, valores e propósito. E agora, Cláudia, tem uma outra coisa. Ó, peraí que tem A Inês colocou aqui, ó, Inês de Castro. Estou pensando muito nisso. Só reabro minha academia com tudo renovado por estar exatamente como vocês estão falando, incongruência. É isso. Eu acho que é super importante gente, um oi para todo mundo que está entrando aqui que a gente não tinha falado ainda. Um beijo Ó, dona enorme. Cidinha! Ah, dona Cida, um beijo. Dona Cidinha, saudades! Estamos aqui falando sobre empreendedorismo, né? A Juju criou na pandemia, né? A gente está aqui justamente falando sobre essa questão de ter congruência com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, mas mais ainda, né? De focar o seu caminho para aquilo que você quer na sua vida, né? Para aquilo que tem a ver com a sua essência. Dona Cidinha, deixa eu contar uma coisa aqui para a senhora, tá? Quem acionou o meu lado empreendedora no primeiro momento foi o Marcos Marques, seu neto, tá? Então, ele que me deu esse primeiro despertar aí sobre o empreendedorismo, né? No sentido de que todos podem empreender. Então, foi ele que me deu esse start aí. Só fazendo esse parênteses. Dona Cidinha, um beijão, morrendo de saudade da senhora. Ai, um beijo para ela também, ela é uma querida. Ô, Clau, e teve uma ferramenta também que é muito utilizada, né? E aí as pessoas até vão falar assim para mim, né? Que é a ferramenta Smart, né? Aí todo mundo vai falar, eu já vi a ferramenta Smart, eu já vi com o Marcos, eu já vi com o Zé, Já eu já vi com o conheço. João, eu já vi com o Paulo Vieira, eu já vi com... Sim, Bom, é uma ferramenta muito famosa no mundo corporativo, mas ela veio bem antes desse movimento do coach, né? Ela sim. realmente ela era do mundo empresarial mesmo, né? Era focado para os negócios, né? E foi criada pelo Peter Drucker. Então, assim, essa ferramenta é uma ferramenta que te dá um direcionamento maior do seu negócio, né? Porque você consegue ter uma visão ampla. Então, isso é legal também utilizar. É uma terceira dica aí que eu acho fabulosa para Sim. quem quer abrir o seu negócio, né? Porque você consegue ter uma visão de tudo, né? Você pode fazer tanto a curto prazo como a longo prazo, né? E aí as pessoas perguntam assim para mim: ai, Juliana, o que que é o Smart? Me explica o que que é o Smart. Fala pra Claro que mim. sim, gente, claro que sim. É uma ferramenta muito simples que você vai definir os objetivos, as metas que você quer atingir dentro do seu negócio, né? E como é que funciona, né? Foi traduzido para o português, porque ela é americana, né? E a base, né, desse movimento de globalização toda, né, começou nessas crises que tiveram pós-guerras. Então, assim, é um movimento que vem já acontecendo há muito tempo. Por isso que Sim. já vem com muita força, né, para cá. Então, o Smart, a gente pega as primeiras letras, né, traduzindo, né, o S, que é o mais, que teve uma tradução, né, um pouco diferente, que é o específico em inglês, que fica específico, né? Então, quando a gente fala em específico, é um produto que qualquer um vai saber o que é, né? Sim. Então, o S é de específico. Não sei se alguém quer anotar aí, né, a ferramenta Smart. Ô, gente, anota O aí, hein? M O M é de mensurável, ou seja, é algo que você pode medir, né? Que você pode realmente ali estar fazendo uma estruturação sobre aquilo, tá? O A é de atingível, ou seja, é um negócio possível, né? É uma Uhum. coisa que pode realizar mesmo, né? E aí a gente vem
para o R, que é de resultados. É, é, eu gosto de resultados, mas eu gosto também da palavra relevante. São duas palavras que podem ser usadas, tá? Mas o objetivo mesmo é o resultado. Por Sim. quê? Porque com base nos seus passos, na sua caminhada, na sua jornada, é que vai realmente orientando aí os caminhos para os resultados que você quer atingir. Por isso é, tá? E o T a última palavrinha, que é o de tempo mesmo, né? Você tem que ter um tempo estipulado para aquilo, para sua meta. Estabelece um tempo Olha para que aí, aquilo se ó. torne Anotei realizável. pra vocês, hein? Mamão com açúcar. Tá pico, hein? Essa você foi Mamão com mãe, hein? açúcar. Essa você foi mamãe. É só fazer um Gratidão. print. É só fazer um print. Fica a dica. Não tem desculpa, né, Juju? Não tem desculpa. Essa Não tem ferramenta desculpa. é muito maravilhosa. Gente, onde eu acho a ferramenta? Dá um Google, gente. Ou manda um direct pra Juju, que ela vai te dar uma consultoria supimpa. Mas olha só que incrível. São 5 áreas incríveis. Exatamente. E aí te dá uma clareza maior. Você consegue olhar e falar, poxa, agora eu consigo visualizar e como é que eu posso fazer? Qual que é o próximo passo? Sim. Isso é possível. E aí você começa a trabalhar dentro de você, vai criando um mecanismo para você seguir rumo ao seu objetivo, ao seu propósito, para montar aí o seu negócio, a sua empresa. Então isso é bem legal também. Tá? Então vocês viram que além de eu ter esse lado executor todo, eu virei mais tubarão ainda nessa pandemia. Pá! Mas isso também, Claudinha, se deve à leitura de algum, vai, que eu vou dizer, não só livro, né? Tem bastante coisa. Tem livro, tem filme, tem série, tem cursos, né? Mas existem Sim. 3 livros que eu acho que são fundamentais para quem realmente está nessa pegada de empreendedorismo, eu quero abrir meu negócio, eu quero focar nisso, que é um legado aí que o Napoleão Hill deixou, que eu Sim. falo que é leitura obrigatória para quem realmente quer empreender, tá? Eu até tô com eles aqui, porque eu já sabia que eu ia falar deles, né? Boa. Bom, é uma trilogia, Primeira Lei do Triunfo. Essa Cara, é esse é maravilhosa. fenomenal. A Lei do Triunfo, tá? E aqui a gente tem 16 lições práticas para você colocar realmente o seu negócio aí para funcionar. É bem legal, né? Quem pensa enriquece. Esse aqui Maravilhoso. também é uma bíblia bacana. E o clássico, Mais Esperto que o Diabo. Eu posso dizer que esse livro aqui, ele é um divisor de água na vida de muitas pessoas. Mudou a minha completamente, e fez eu compreender melhor algumas coisas, né? Bem interessantes, que a gente vê bastante aí no mundo corporativo, Mais essa esperto ideia que o que diabo. O título é maravilhoso, né? é uma conversa metafórica que o autor vai ter com o diabo. E Quem aí que é é bem esse interessante, né? diabo? Não vou ficar dando spoiler. Quem que é esse diabo, Juju? Aí, ó, eu anotei de novo, hein? Mas tá muito CDF essa minha amiga. Tô muito, tô muito. Esse livro realmente ele é um marco, né? Que ele faz você realmente compreender. Eu não vou ficar dando muito spoiler, né? Mas você compreende os seus sabotadores mentais aí que Sim. existem, né? Que o diabo deixa bem claro que é medo, né? Essas inseguranças. Então é bem interessante assim. E ele dá um direcionamento aí bem. E mais do que isso, né? Nesse livro, o Napoleão Hill deixa bem claro a ideia do mastermind, né? Que é aquela conexão de duas ou mais mentes, né? Que se Sim. unem por um objetivo, né? E que é bem bacana, que a gente usa muito no mundo corporativo, que a gente precisa de apoio, né? Então É. você precisa de pessoas que pensam como você Andar em junto, né? negócio, para estar junto, para estrategicamente vocês estarem fazendo planos, tendo dinamismo maior,
tendo incentivo, tendo motivação. Então, é muito interessante essa ideia, né? E Muito. vem aí, e a gente não pode esquecer que esse livro ele escreveu, acho que em 1939, né? E é Imagina! totalmente atual, né? Totalmente atual. Cai assim, tipo, pá! O livro ficou perdido, né? Na verdade, ele foi proibido, né? E agora que ele está aí em evidência, que foi reeditado, que foi publicado, então é bem interessante. E para quem quer realmente focar nisso, leitura obrigatória. E Eu, depois vocês me contam o que vocês é, acharam, porque. Você sabe que eu, Juju, Ai, tem mais. em 2012, quando eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, o meu mestre, o Walter Tamer, ele mandava a gente decorar a filosofia do sucesso do Napoleão Hill. E eu adoro, porque assim, é muito incrível, né? Eu vou ler só a primeira estrofe da filosofia, que é pra gente mudar nossa mentalidade, né? Que é o que a gente fala assim, se você disser que sim, sim. Se você disser que não, não. Então eu acredito totalmente no que você me diz, né? E o primeiro parágrafo Exato. é exatamente isso, né? Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vida não sorrirá para você. O que que é isso, né? É eu acreditar em você, né? É eu acreditar. Exatamente, Angélica, a nossa intenção, né? Eu quero aquilo. Então, falar sobre empreendedorismo, Juju, você falou lá no início, né? Não é ser uma grande empresa, ser uma coisa mega formal, né? Já pré-existente. Não, tá aqui, né? Tá na sua essência, né? Exatamente. E o que ele deixa de lição maior também é nesse livro, que ele passa 7 princípios, né, de uma mente poderosa, né? Eu vou falar, isso eu posso dar um spoiler porque isso é para a vida, né? Sim, Então é interessante. A primeira delas é você ter um propósito definido, né? Você tem que saber o que você quer, né? Exatamente, qual que é a sua intenção, por que que você quer aquilo, o que que aquilo faz sentido para você. E a segunda, ela está totalmente ligada à primeira. Você tem que se autoconhecimento, você tem que saber quem é você, você tem que saber quais são os seus limites, o que você sim. realmente quer, busca, que faz sentido para a sua vida. E pode ser nesse momento, porque nós estamos em constante evolução e transformação aí o tempo todo, né? Então, você ter aí a autodisciplina é o fundamental. Então, a primeira, vamos lá. Propósito definido. Segunda, autodisciplina. A terceira é o fracasso. Você tem que saber trabalhar também com o fracasso, porque nem sempre você vai conseguir fazer tudo 100%. Então, você Sim, também tem que trabalhar com as probabilidades, de perdas, né? Então, você sim. tem que ter o plano A, o plano B, e também não demorar muito tempo para se reerguer aí quando tiver a queda, né? Então, isso é interessante. A quarta é a influência no ambiente, né? O que que significa isso? Significa você reconhecer o lugar que você está, as pessoas à sua volta, o sistema do qual você faz parte, né? E você ser uma pessoa sociável, né? Nesse sentido. Se Entender adaptar, ali, né? compreender melhor. Exatamente, né? A quinta, tô na quinta já, né? O tempo, né? Também, tudo é tempo, né? Não é só no coach que a gente trabalha com prazo, é na vida. Eu venho de um mundo jurídico que a gente sempre trabalhou com prazo, né? Mas Sim. o prazo, ele serve como uma meta. Porque quando você estipula um prazo, significa que você vai trabalhar sabendo que há ali uma projeção de um ponto final. Então, isso é Um, um, interessante você trabalhar com o tempo, um tá? direcionamento, né? Eu sempre falo que tempo é direcionamento. Exatamente. Ele te dá um norte, né? Você já sabe que ali você vai e pum, vai dar certo. Ou, se não der certo, eu já estou com o plano B, mas eu vou caminhar porque eu tenho um direcionamento, um norte, como você mesmo falou, tá? O sexto ponto, o sexto princípio que ele fala é a harmonia, né? Você tem que ter harmonia aí com o meio que você está, justamente com as pessoas que vão estar trabalhando com você, né? E é Sim. importante a gente saber que a harmonia no ambiente de trabalho
ela também, ela tem que andar junto aí de mão dada, ligada com a harmonia pessoal, né? Porque a partir da premissa que empresas são resultados de pessoas, né? Sim. A gente tem que saber que quem está ali, né, operando, fazendo todo o movimento, são seres que têm sentimentos, que têm emoções, que têm E uma vida também tem particular, problemas. É. que tem aí suas qualidades, seus pontos de melhoria. Então, assim, tem que ter essa harmonia aí geral, tá? E o último princípio é a cautela. É justamente você ponderar as situações, né? Você Sim. prever aí algumas coisas, você não ser tão impulsivo, né? Então, eu acredito que esses 7 princípios para uma mente poderosa que ele deixa nesse livro também é uma coisa para levar para a vida. Não é só para o mundo do empreendedorismo, né? Para as inovações, mas é para uma maneira geral aí que Olha você aí, leva. fixei de novo. Meu lado executor hoje está impressionante. Gente, tá muito rápida. Muito, adorei, amiga. Obrigada. Tô cheia de dica hoje. Mas, poxa, não dá pra perder, né? E às vezes entra alguém assim por último e tal, dá um print, depois vai entender o que que é e tal, rever. É muita dica boa, gente. Olha só que incrível. Vamos falar de dica de filme, então, já que a gente tá falando de Bom, dica. Bom, de livro já tá bom, hein? Uma trilogia do Napoleão Hill, né? Já falei também incrível. da Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é quando teve a minha inspiração aí para o Sim. florescer do coach jurídico. Estamos passando muitas dicas aqui, é praticamente uma mentoria. Juju, live 100 de qualidade, né? Live sensacional, nossa. Sensacional. Quem não tá aqui, ó, corre que ainda dá tempo, hein? Aproveita a tela aí que tá pintada. Vambora. Bom, filmes, Cláudio. Eu tenho um filme que eu gosto muito. A gente passa nas formações do PSC um trechinho dele, que é muito lindo, que é aquele filme Desafiando os Gigantes, né? Por que que eu falo desse filme? Ele tem um quê aí espiritual, né? Mas assim, ele traz um time, uma equipe de futebol amador, né? De colégio que está assim totalmente derrotado, com Sim, pessimismo, que está para baixo. E aí ele tem um insight, uma inspiração divina, né? O treinador, e a partir disso ele muda aí o seu pensamento e aplica uma filosofia diferente aí na vida dele e transmite isso pro time dele, né? E por que que eu tô falando disso? Né? Justamente para a gente pensar que mais para frente nós vamos ter gigantes, né, para enfrentar, ou seja, time sim. grandes, né, que nesse caso é a analogia do filme. Então, assim, é saber que tudo é possível, que tudo é uma questão de você acreditar, de você se empenhar, de você ter um propósito definido. E aí, você fazendo essas ferramentas todas que a gente conversou aqui durante a live, pode vir o gigante que for, que você pode ficar com medo, dar uma tremedeira, mas você enfrenta. Enfrenta. Então, eu trago esse filme como um despertar aí, Inspiração, né? primeiro para coragem. Muito Né? E bom. é bem legal assim, né? Que você pode usar não só também no mundo dos negócios, como na vida pessoal, né? Isso é bem bacana. Outro filme legal, que a Tigresa tá aí, Não, é o pudim ainda, amiga. Tigresa não quis papo hoje, não. é A Rede Social, Ah, né? eu Que é um gosto muito filme desse filme. que é a história do Mark Zuckerberg, como que ele fundou o Facebook, né? E por que que eu trago também esse filme? Não é só porque a gente passa no BEC, lá no Business Executive Coach, é porque esse filme mostra tudo isso que a gente conversou. A ideia que ele teve, o insight que ele teve, como que ele colocou isso em prática, por que que ele colocou isso em prática, mas a todo momento ele tinha gente, pessoas ao lado dele que acreditavam na ideia dele e que estavam apoiando. Sim, Obviamente, depois tiveram alguns processos que o filme vai mostrar, tal, enfim, outras coisas que não muito agradáveis, mas
que essa ideia realmente do Mastermind, de você ter um grupo ali que vai estar realmente acreditando na sua ideia, isso é muito importante, né? Aí as pessoas falam assim para mim, nossa, mas eu preciso formar um grupo de quantas pessoas no Mastermind, É né? desafiando. Principalmente porque Desculpa, Juju, é que a Inês perguntou aqui: é o despertar do gigante ou é desafiando os gigantes? desafiando gigantes. Então, desculpa, desafiando os gigantes. Inês, assiste, é lindo, você vai amar, tem no Netflix. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Bom, ainda falando sobre a rede social. Então, assim, é interessante porque você vai ver a ousadia, né, que a pessoa tem Sim, quando ela vai inovar, né? Aí você fala, poxa, mas você está comparando o cara que criou o Facebook. Tá, mas você tem que se inspirar. Você tem que se inspirar em pessoas grandes mesmo, em grandes mentes, em pessoas que estão aí trazendo inovações e sim. que ousaram, né? Todos esses ousaram, né? E eu acho que nesse filme também ele fala um pouco sobre lidar com o fracasso, né? Porque tem sempre uma tensão ali deu alguma coisa errada, tem que mudar, tem que superar aquilo, né? Tem uma questão do fracasso, de lidar com planos B, né? As frustrações, né, Clau? As frustrações que acontecem, né? Isso. Os momentos que não são muito legais, né? Que É, mostram, né, o sem dar processo. spoiler, mas já dando. Então, assim, mas é a história de vida dele, né? Assim, Sim, então é bem interessante. Mas eu estava falando do Mastermind, que as pessoas perguntam assim para mim, ah, como é que é? Eu preciso ter, eu quero formar um grupo de Mastermind. Quantas pessoas eu preciso? Como é que é? Como é que funciona isso? Principalmente porque esse mês de julho, o Thiago Nigro, ele fez um desafio de 31 dias, que era 5 e 5 da manhã, 5 e 6, né, da manhã, e assim, público altíssimo, a média era 30 mil pessoas na live, né, eu acredito que tem pessoas aqui que estavam, que eu vi lá, e ele fala muito dessa ideia do Mastermind, porque também ele veio do estudo do Napoleão Hill, né, ele sim. cita bastante o Napoleão Hill, inclusive esse livro, ele faz o prefácio em português, bem legal, então, assim, o que que é? Na verdade, se você já tiver uma pessoa que te apoia, uma pessoa que compartilha com essa ideia, já é o suficiente. Porque você tem que trocar uma experiência, tem que pedir uma opinião, você tem que ter um incentivo, você tem que ter alguém que fala, olha, esse caminho talvez não é legal, né? O que que você acha desse caminho? Então, se você tiver uma pessoa já é o suficiente. É lógico que duas, três, quatro, cinco é melhor, claro. Mas talvez essa única pessoa já vai ser assim, aquela que vai Fundamental, né? ser a sua fada madrinha, entendeu? Digamos assim, né? E então isso é bem interessante, tá? E aí mostra também que ele precisou ter apoiadores, né? E aí depois eu não vou contar, vocês assistem, né? Quem já assistiu sabe que nem tudo são flores, É. né? Mas eu Bom, acho isso muito aí tem. importante dizer, né, Juju? Porque às vezes a gente fica achando que a ideia é ruim e aí engaveta ela antes de ir para frente, né? E quando a gente coloca isso com outras pessoas, e aí, gente, mastermind, pessoas de confiança, pessoas que você sabe que vão te falar a verdade, né? Vão estar ali te apoiando e te dando críticas construtivas, né? Não é aquele sabotadorzinho que vai chegar e vai falar assim, ai, você não é capaz de fazer isso. Não, isso ninguém precisa mais, né? Já temos os nossos 10 sabotadores internos e tá bom. Você tá craque nisso, né, amiga? Bom, e tem uma outra dica também de filme que é o filme do Steve Jobs. Eu não podia deixar de falar dele, né? Porque o cara foi o maior visionário aí que a gente sabe no ramo da tecnologia, do Sim, mercado e tudo mais, né? Existem dois filmes do Steve Jobs, né? Aí também acho que fica a critério de quem for assistir, em qual se afeiçoar mais. sim. Mas o que chama Steve Jobs mesmo. Ele conta três momentos muito importantes da trajetória dele, né? Primeiro foi quando ele construiu aquele computador, que eu não me recordo o nome, mas foi um computador que estourou, É, é, né? E aí mostra como é que foi toda essa projeção, como é que foi a construção, tudo mais. Que começou na garagem da casa dele, isso é fantástico, isso é muito né? Mas maravilhoso, né?
também teve apoiadores, ele também teve Sim. o grupinho que estava ali, que acreditou naquela ideia dele, né? Aí depois tem um outro momento que é quando ele abre a empresa dele, né? E também é uma coisa que antes da Apple, e também é muito legal. E aí o momento boom, que é quando ele lança um iPod, né? E aí, Claudinha, pra gente que tinha Walkman, como é que foi isso? Nossa! Como é que foi isso? Foi incrível, né? Walkman, gente, aquelas fitas cassete que a gente virava de lado, né, para poder ouvir o resto da fita, né? Se deixa quieto Não, isso, depois Juju. você CD. Inovação total. Aí o cara me cria um negocinho pra você enfiar no bolso com a sua lista de Fala música. sério, né? E como não, né? Esse homem, Muito gente. maravilhoso, É, muito maravilhoso. é uma coisa de louco. Ah, Então, isso essas são é. as três dicas aí de filme. Amei. Olha, a gente faltam 3 minutos pra gente Ah, terminar a nossa live. Para variar, nossas lives são longas. Eu não quero deixar de fazer foto da então vamos live número lá. 100. Gente, o desafio é enfiar o Vamos lá. dedo nesse coraçãozinho que tá aí, ó, freneticamente, porque eu só vou tirar uma foto quando eu tiver o número de corações que tem de estrelas na minha blusa. Então, capricha Vai, aí. mãe! A minha mãe tá aí. Um beijo, mãe. A sua mãe também tá aí, Claudinha Também tá Vilela. aí. Beijo, Beijo, mãe Mana da Clau. Juju. Bora, gente. Cadê esses coraçõezinhos? Tem que ser igual o número de estrelinha da minha blusa. Muito bom! Aí sim, aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Muito coração, muito coração. Pô, só dica incrível aqui hoje. Clau, posso terminar com uma frase do Andrew Kerner? Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser. Aí essa pessoa vai falar, mas quem é esse? Cara, foi um empresário maravilhoso, filantrópico. Ele fundou uma instituição, uma universidade, né? A Universidade Carnegie Mellon, que fica aí no estado da Pensilvânia, tá? Bom, então eu vou falar a frase dele. E essa frase ele disse em 1908. Vamos ver se ela faz sentido nos dias de hoje? Tô achando que vai Bom, vamos fazer. lá. A maior parte dos fracassos reais se deve às limitações que o homem impõe a si mesmo em suas próprias mentes. Andrew Carnegie. 1908, ele disse isso. Você acha que você não é capaz? Se você acha que você não é capaz, eu concordo com você, né? O despertar acontece a qualquer momento, a qualquer hora. Aproveita. A pandemia vai passar? Vai. Mas aproveita o seu tempo. Isso eu falei, gente, em abril, maio, não, março, né? Quando a gente saiu, na primeira semana que a gente estava em confinamento, eu gravei um vídeo, tá lá, tá aqui no meu perfil, todas as dicas, tudo, tudo. Só depende de você. Muito Se maravilhoso. movimenta, Juju, eu faz tirei essas uma perguntas. cartinha hoje, a minha cartinha do Constelações. É uma Oba! frase que tem a ver também, hein? É do Joseph Campbell. Olha a frase, fala sério essas cartinhas mágicas, né? Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes. Fala sério, né? Gente, para falar de emoções positivas, para falar de florescer do coach jurídico, para falar para despertar o propósito, não podia ter uma carta mais. Foi pá! Para fechar essa É live aí, número 100, maravilhoso. tapa na cara, disse, vai, gente, faz, vai, gente, empreende. A sua ideia é boa, sim. Bota pra frente. Acredita em Juju, você. repete a sua frase. Do Andrew Kennard. Repete a Vai frase, por favor. escrever? Ai, meu Não, Deus, mas deixa eu a Inês pediu pra repetir. Vamos lá.
A maior parte dos fracassos reais, tá? Se deve às limitações que os homens impõem a si mesmo em suas próprias mentes. Andrew Carnegie. Maravilhoso, maravilhoso. E agora, ó, tem uns 8 segundos para te dizer que eu te amo loucamente. Gratidão, full isso. Um